E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula não presencial, né? Seguimos aqui firmes e fortes com o desenvolvimento das nossas atividades online. Nesse material de hoje, nós vamos dar continuidade ao projeto que já foi iniciado na aula passada. Então, no material anterior, nós olhamos algumas metodologias de projeto, né, com aquela característica centrada no usuário. Considerando essas metodologias de projeto, nós já iniciamos então, com algumas especificações sobre o projeto de vocês, sendo que nesse momento, né, que vocês trabalharam, vocês fizeram, na verdade, só um delineamento inicial do projeto, né. Então vocês citaram algumas características do problema que vocês querem abordar, né, identificaram usos específicos, características de usabilidade que vocês consideram desejáveis, porém, ainda é tudo muito raso porque vocês não tiveram a oportunidade de investigar o contexto do problema e muito menos tiveram a oportunidade de pesquisar alguma coisa junto aos usuários de vocês. E isso é normal, porque no decorrer do projeto a gente vai ter a oportunidade de evoluir gradativamente e refinar cada uma das especificações que vocês já colocaram. Então, uma vez que nós estamos numa abordagem de projeto que é centrada no usuário, é importante a gente marcar essa afirmação, né, que vocês estão vendo. Você não é o usuário, tá? O que eu quero dizer com isso? Não é que necessariamente vocês, enquanto projetistas, desenvolvedores, né, dessa aplicação, estejam se enxergando enquanto usuários, mas é muito comum, quando a gente faz os projetos, a gente assumir que sabe o que o usuário está pensando, né. Então, vamos supor que nós estejamos organizando funcionalidades, né, métodos de resolução, né, de algum problema, e na nossa cabeça, às vezes, fica muito claro uma estratégia de resolução, né, então a gente acaba assumindo que assim: "Não, está muito óbvio a forma de resolver isso. Todo mundo vai pensar desse jeito porque está muito claro". Aí que tá, nem sempre. Isso porque nem todas as pessoas vão utilizar o nosso produto da mesma forma, né. Essa variação ela vai se dar por vários motivos. Vai se dar porque as pessoas têm diferentes repertórios, tanto em relação aos conhecimentos relacionados ao problema, né, repertório tecnológico variado também, tem gente que vai conhecer um pouquinho mais as tecnologias, tem gente que vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Assim como também, nós vamos ter pessoas fazendo uso do seu aplicativo em contextos, né, em cenários bem diferenciados, né. Todos esses elementos vão influenciar de alguma forma, na tomada de decisão sobre como interagir com o aplicativo que vocês estão desenvolvendo, certo? Então é importante que a gente de fato busque entender os nossos usuários, né, a gente tem que entrar realmente na cabeça deles, tentar entrar na cabeça deles, para entender como eles percebem, né, esse contexto que nós estamos buscando compreender, né, como que é a atividade que ele desenvolve, quais são as frustrações dele, quais são as expectativas, né, que outros elementos influenciam a tomada de decisão dele naquele contexto, e assim por diante, né. Nós precisamos explorar isso ao máximo para que a gente consiga, fazer o projeto de aplicações que sejam realmente relevantes para o nosso usuário, tá? Uma das ferramentas que vocês podem utilizar, pensando nessa variabilidade, né, de perfis de usuário, seria o trabalho com personas do projeto de vocês. Então, as personas eu sei que vocês já trabalharam em outras disciplinas, né, já fizeram a criação das personas, e nós vamos de novo retomar esse assunto também para projetos de acessibilidade, de usabilidade e experiência do usuário.
Então, para a gente começar a discutir, a questão das personas, eu acho que vale a pena a gente começar discutindo o que que não é uma persona, né, só para retomar tudo que vocês já trabalharam, em outras disciplinas. Uma persona não é um público-alvo, né, não posso dizer, por exemplo, que minha persona é o grupo de pessoas da classe B entre 20 e 40 anos, né. Isso é uma informação demográfica, mas que, na verdade, não me agrega muito, né, em relação ao que eu vou projetar para o meu aplicativo. Mas também não é uma persona um usuário hipotético, porque eu vou criar, né, uma representação de usuário sem critério algum, né, vai ser um personagem que eu crio para ser, representativo do usuário do meu projeto. Aí eu poderia pensar assim, já que uma persona, né, um usuário hipotético não é uma persona, então eu poderia descrever uma pessoa real. Também não poderia descrever uma pessoa real, né, porque na verdade ao descrever uma pessoa, por exemplo, eu tenho alunos do curso de produção multimídia, coloco, escolho um dos alunos aqui da foto para descrever como sendo persona. Isso também não seria, uma forma de descrever uma persona, porque seria uma pessoa específica com suas peculiaridades sendo descrita. Então, considerando que a gente já sabe o que não é uma persona, se a gente olhar para uma descrição, né, da utilidade e da criação das personas, acho que fica um pouquinho mais fácil de entender como é que a gente vai poder criá-las, né. Então, a criação das personas, ela ajuda a compreender as necessidades dos nossos usuários, as experiências, os comportamentos e objetivos. Ou seja, eu vou ter que ter informações mais palpáveis, mais contundentes sobre o que que seriam essas necessidades, essas experiências, comportamentos e objetivos. Para eu conseguir descrever de uma forma real todos esses elementos, significa que de alguma forma eu vou ter que pesquisar essas informações. Ou seja, as nossas personas, elas são construídas com base em pesquisa do usuário, né, que é o user research. Preciso coletar informações para poder desenvolver então essas representações, né? Então a definição formal de personas seria então de personagens fictícios, mas que são criados baseados em dados coletados, né? A gente investigou, coletou, faz toda a análise, né, dessas informações sobre diferentes pessoas para aí sim fazer a representação desses tipos de usuário por meio de uma persona. Então, os dados que a gente obtém, eles têm que refletir o objetivo da persona, destacando aqui uma questão muito importante, relacionando aqui o escopo do trabalho que a gente pretende impactar, né. Nós vamos coletar informações, mas não são informações aleatórias, né, tem que tudo ser relacionado àquele escopo de trabalho, àquele problema que a gente pretende abordar, senão vão ser informações que não vão contribuir para o nosso projeto. Essas informações, então, depois de coletadas e analisadas, aí podem gerar, né, aquelas fichas de representação de personas nos diferentes modelos, que vocês já devem conhecer e já devem ter trabalhado nas disciplinas, né. Então, tudo vai depender da forma que vocês quiserem trabalhar, né, o que vocês vão considerar relevante dentro desse contexto, de representação, do tipo de informação que vocês também tiverem coletado para montar essa representação da persona. Mas coisas interessantes que acho que vale a pena a gente destacar. Objetivos e motivações, né, da persona, considerando o contexto que a gente tem, né, sendo abordado. As frustrações, né, que seriam as dores dessa persona em relação ao contexto que a gente está abordando. E há outras questões que podem ser interessantes, como, pessoas que podem influenciar no uso, nível de conhecimento de tecnologia, algumas histórias, né, de descrição dessa nossa persona, que vão auxiliar a gente imaginar os cenários de uso também
do aplicativo que vocês estão desenvolvendo. Outros modelos, né, podem ser um pouquinho mais objetivos, mas vejam bem, a gente tem aqui, ó, novamente, frustrações, né, tem objetivos. Nós temos também uma outra questão que pode ser interessante para vocês, que são as tarefas que essa persona executa dentro do contexto, do trabalho, né, do que vocês estão abordando, considerações comportamentais que também podem ser interessantes. Então, vocês podem organizar, né, essa estrutura descritiva considerando esses aspectos. Mas o mais importante nesse momento, além de montar essa representação da persona, na verdade é começar a coletar as informações, né? Começar a fazer a user research para depois sim a gente fazer a análise dos dados e aí estruturar essa representação, ok? Para tornar tudo um pouquinho mais claro, nós vamos trabalhar com um exemplo. O nosso exemplo de problema será comer comida caseira a um preço acessível. Então significa que o aplicativo que está em, né, em planejamento, em desenvolvimento, ele visa justamente proporcionar às pessoas a solução para isso, que seria o quê? Ter acesso à comida caseira com as características de preço que é acessível. Significa também que o contexto que vocês vão pesquisar do usuário vai estar relacionado a essa temática do comer a comida caseira, né, a um preço acessível também, ok? Então, na user research, é importante que nós trabalhemos sempre com muita curiosidade, né, no sentido de tentar entender um pouquinho melhor o grupo de pessoas que será usuário do nosso aplicativo, né? Então, tentar entender melhor como é que são os hábitos dessas pessoas, quais são os comportamentos, quais são os valores, né? Assim como também tentar entender um pouquinho melhor o problema a partir da perspectiva desse usuário, né. Então, no caso do nosso exemplo, em que nós temos a comida caseira a um preço acessível, como será que é a rotina dessas pessoas? Né, será que ela é muito corrida? Né, será que elas têm tempo para cozinhar? Assim como também eu posso pensar assim, quando eu vou fazer a pesquisa: "Tá, mas eu tenho soluções disponíveis já", né, a pessoa pode pedir por telefone, ela pode, por exemplo, usar um outro aplicativo, né, que esteja disponível, um iFood, um Uber Eats. Por que que será que às vezes essas soluções não são suficientes para ela? Onde é que estão as frustrações dessas pessoas, né? Então são várias coisas que a gente pode conseguir coletar, né, que a gente pode coletar na verdade, por meio da user research, né. Então por conta disso é importante que para a coleta dos dados a gente tenha conhecimento das metodologias de pesquisa, né. As metodologias de pesquisa, embora pareçam uma coisa mais acadêmica, relacionada a artigos, TCCs, né, e coisas do gênero, elas são sempre aplicadas quando a gente trabalha na user research, porque user research é pesquisa, né, pesquisa do usuário. Então a primeira técnica que eu trago para vocês é a técnica da entrevista. Acho que é bastante natural, né, pensar no que seria uma entrevista, né, a gente vai ter um diálogo sendo desenvolvido, com outra pessoa para a gente obter essas informações, né, sendo que nesse processo a gente tem informações de caráter mais qualitativo, né, então a gente consegue ter uma riqueza de informações, uma riqueza de detalhes bastante interessante quando a gente trabalha com essa, técnica de investigação. Para maior efetividade dos resultados, é importante que a gente se atente a algumas questões. A primeira delas, e talvez uma das a mais importante, seria a organização das questões antes da entrevista, né? O que que seria isso? Uma elaboração de um roteiro de perguntas a serem utilizadas durante a coleta de dados. A partir do momento em que a gente estabelece um roteiro, né, nós já temos uma referência das perguntas, né, dos tópicos que são essenciais para nossa coleta de dados, né. Se a gente não faz essa organização prévia, a gente corre o risco, de não abordar alguma questão que seja relevante, né, para o nosso processo de desenvolvimento. Em complemento a isso, junto a esse roteiro de perguntas, na hora que a gente for trabalhar de fato com as pessoas,
É importante que o entrevistador sempre deixe as pessoas bastante confortáveis durante essa entrevista, né. As pessoas que se sentem mais seguras, mais confortáveis, tendem a fornecer mais informações do que aquelas, né, que não se sentem numa situação muito agradável. Em relação às perguntas que compõem o roteiro, como perguntar? A primeira dica seria procurar relacionar o contexto do problema que está sendo abordado às perguntas. Então, por exemplo, considerando o problema da comida caseira a um preço acessível, eu poderia utilizar perguntas como as que estão aqui no slide, né? Como é a sua rotina e como tem sido o horário das refeições nesse contexto? A pessoa pode me trazer diferentes respostas, né? Mas ela pode me dizer que o dia a dia dela é muito corrido, ela chega em casa muito cansada, mal tem tempo para cozinhar, né, enfim, são várias informações que podem ser, trazidas pelo nosso usuário, né. Da mesma forma, eu posso perguntar: "Como você considera que a sua alimentação poderia ser melhor?" Ou, por exemplo: "Relate suas experiências com o uso de aplicativos para pedir comida", porque já existem soluções no mercado. Quais são as frustrações, então, que existem em relação a essas soluções já disponíveis? E para que essas nossas perguntas do roteiro tenham uma maior qualidade de resultados, também é importante que a gente se atente à estrutura das perguntas, né? Então, eu trouxe duas questões aqui que são relevantes. A primeira delas seria o cuidado para não sugerir respostas já na nossa pergunta. Exemplo aqui: por que que você gosta tanto de usar o produto X? Né, um produto que já existe no mercado. Aqui eu já estou afirmando que a pessoa gosta. Mas às vezes nem ela gosta, ela usa, mas enfim, né. Ou por que que você usa o produto X, né, seria uma forma mais adequada. Aí sim, a pessoa pode discorrer, olha, de repente ela pode dizer: "Eu não gosto muito desse produto não, mas eu preciso usar, né, mas tenho tais frustrações, né, porque, esse produto trava, ou eu não tenho outra alternativa no mercado", enfim. São outros elementos que ela pode trazer, né, ao longo da sua resposta. Em complemento, então, a essa questão das respostas, sugestão das respostas, eu também tenho que cuidar, para não criar perguntas com respostas fechadas, né. Exemplo: "Então, você usa o produto X toda manhã?" A pessoa vai dizer sim ou não. Agora, se eu pergunto: "Você pode me dizer como você usa o produto?" Aí sim a pessoa vai descrever o contexto dela de uso, né. Então, dentro da rotina dela diária, onde é que entra o uso desse produto? Ou onde estão as motivações de uso daquele produto? Ficou claro?